Estamos recebendo neste ponto de encontro o Dr. José Paulo Luz Lima, diretor-presidente da Unimed em Araraquara, uma cooperativa médica que vai completar nesta sexta-feira, dia 15 de maio, 49 anos de atividades. Luz Lima é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus de Botucatu. Isso aconteceu em 1984. Fez residência médica em neurocirurgia pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual em 1989. MBA em Gestão Empresarial Coque Araraquara em 2004, numa parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Além da sua atividade como profissional da área de medicina desde o ano de 2003, passou a integrar a Unimed Araraquara como diretor financeiro até 2006. Depois, passou a integrar o departamento financeiro como diretor financeiro até 2006, como dissemos, foi conselheiro fiscal em 2016 e em 2018 ele foi eleito diretor-presidente com mandato até o ano de 2021. Doutor, uma alegria muito grande recebê-lo nesta oportunidade. A TV RCA agradece a sua participação e é uma forma de comunicação de levar também àqueles que são usuários da Unimed Araraquara, que também tem uma ligação direta com o Hospital São Paulo, aqui em nossa cidade. Então é uma forma de se interagir e mostrar a evolução que a cooperativa ela está tendo nesses seus 49 anos de atividades. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de passar bastante informações para os nossos clientes, nossos parceiros, inclusive os diretores, cooperados, que normalmente assistem, que é tradicional toda quarta-feira vocês apresentarem esse ponto de encontro. Isso demonstra naturalmente a possibilidade, a oportunidade que nós damos para que nós que temos raízes fincadas aqui em Araraquara e essa ligação com a Unimed é muito forte, então ao longo do tempo é evidente que uma enorme folha de serviços foi prestada à comunidade. E hoje, nesses 49 anos de fundação, de criação, nós entendemos que a Unimed passou a fazer parte da vida do araraquarense. E essa demonstração de carinho é que nós trazemos agora para dentro das redes sociais, onde ocupamos todas as ferramentas, para que possamos expressar esse sentimento de alegria em receber a Unimed aqui hoje e o Hospital São Paulo. Mas a pergunta que se faz é o que a Unimed então representa para a Araraquara nesta atual conjuntura. Então, a Unimed, como você mesmo falou, com 49 anos, é uma cooperativa que trabalha em prol de várias coisas na cidade. Primeiro, ela tem aproximadamente 504 cooperados. São 504 médicos que trabalham não só em Araraquara e toda a região abrangida pela Unimed Araraquara, Matão, Taquaritinga, Américo, as cidades mais da redondeza. Quer dizer, é uma cooperativa que tem uma abrangência regional. Ela trabalha muito em parceria com a cidade, ela faz o seu social, porque ela trabalha muito com não só o prefeito em si, ela trabalha com a prefeitura, com a cidade, ela dá muita atenção para os menores da cidade. Ela faz uma parceria com a prefeitura há muitos anos, desde 2000, até um pouquinho antes, em que ela atende praticamente todas as escolas da cidade, dando apoio assim, logístico, bolas, camisetas e atendimento para essas crianças, muitas vezes quando precisa de urgência. Então, a Unimed de Araraquara, ela tem uma parte social muito grande. Além do que, ela é uma firma que é uma cooperativa, com o CNPJ, lógico, que tem aproximadamente 1.400 funcionários, distribuído no Hospital São Paulo, tem na operadora mesmo, que a gente chama de operadora ali no centro,
tem a central de atendimento e tem o nosso Univida, quer dizer, uma firma em Araraquara com 1.400 funcionários que gera serviço para todas essas pessoas, inclusive com o pagamento assim, de honorários diferenciados, enfermeiras, técnicos de enfermagem, médicos, tem médicos que são funcionários também, além de ter os cooperados, quer dizer, é uma firma que trabalha gerando emprego e renda para a cidade. Muito bem. Nós vivemos um momento extremamente importante, delicado, dentro da saúde brasileira, e nós, evidentemente, não poderíamos fugir à regra de hoje perguntar a situação, a influência do coronavírus dentro da atividade, dentro da área médica aqui em Araraquara. Então, a pergunta que se faz é a seguinte, doutor: em algum momento essa pandemia trouxe algum tipo de preocupação para o Hospital São Paulo, para a Unimed? E que tamanho foi essa preocupação? Trouxe muita preocupação e o tamanho foi enorme. Bom, todos vocês têm escutado as notícias do coronavírus no mundo e agora no Brasil, que apareceu um pouco depois, né? Só que nós antecipamos o corona aqui em Araraquara. Então, o que nós fizemos? No Hospital São Paulo, nós adaptamos uma enfermaria inteira para o coronavírus. Graças a Deus, o movimento está bem baixo. Nós temos paciente internado na UTI, nenhum. Mas já tivemos pacientes na UTI, e os pacientes gravíssimos que tivemos na UTI, apenas um faleceu. Os outros saíram. Então apareceu um senhor de 84 anos que tinha várias comorbidades. Todos os outros saíram e saíram bens. Tem, inclusive na mídia social tem paciente que deu o testemunho dele, de como ficou tudo. Então a Unimed se preparou para o corona. Graças a Deus, e bata na madeira, vem vindo poucos casos. É lógico que a gente tem que manter toda a orientação que vem dada pela Comissão de Saúde montada na cidade para prevenir que esse coronavírus espalhe, porque a gente sabe que o corona é um vírus que a gente não conhece. Invisível, né? Não, e nós não conhecemos, tem vários tipos de tratamento, não tem uma vacina, porque no meu conceito tem duas formas da gente prevenir do corona atualmente. Primeira, a vacina, que não tem. E a segunda forma é pegar o vírus. Ninguém quer pegar o vírus, é óbvio, porque a gente não sabe qual a manifestação que vai ser em você. A gente sabe que 90% vai sair bem, 10% vai complicar, e desses daí uns 5% vão precisar de um atendimento mais diferenciado. Quer dizer, 5%, bastante gente. Então nós temos que tomar cuidado, porque a resposta de cada um ao corona, como fala o nosso presidente, se ele pegar vai ter uma gripinha. Eu não sei se eu pegar se vou ter uma gripinha, pode ser que não seja uma gripinha só. Então cada um não sabe a reação, e a gente que está na faixa dos 60 é mais complicado. Inclusive o paciente tem comorbidade. Então, voltando à Unimed, ela se preparou. E além desse atendimento diferencial no Hospital São Paulo, uma enfermaria inteira para o Covid, com a compra de respiradores novos, altamente capacitados, a Unimed está com uma boa estrutura de retaguarda para os seus clientes. Nós montamos também um centro epidemiológico lá no nosso Univida. Então fizemos toda uma reformulação da estrutura e tem uma estrutura montada, preparada para atender os nossos usuários. Inclusive, usuários que quando tem a indicação médica, segue o protocolo, lá são feitos exames de colheita do material para detectar o corona. Bem, o Hospital São Paulo, ele teve que, de repente, alterar o seu comportamento de atendimento aos seus usuários, aos usuários da Unimed. Isso chegou a afetar outras patologias, a realização de outros procedimentos dentro da instituição hospitalar? Boa pergunta, Ivan. Olha, seguindo as normas da ANS e da Anvisa, o que nós fizemos? É lógico aquilo que eu falei, todos nós ficamos com medo do corona, e nós estávamos com medo realmente de haver uma explosão de casos aqui em Araraquara, tanto que teve uma pesquisa da Unesp que falou que Araraquara era uma das áreas de disseminação do vírus. Araraquara está com acima de 100 casos, 117, se me engano, a última vez.
Então, o que acontece? Nós, prevenindo isso daí, e para adequar todos os EPIs, que é aquele equipamento de proteção individual, então a gente cancelou as cirurgias de rotina, liberou as cirurgias de emergência, porque a emergência não pode parar. E a gente tem em mente o seguinte, que as outras patologias continuam ocorrendo. Então, as pessoas continuam tendo apendicite, pessoas continuam tendo trauma de crânio, as pessoas continuam tendo AVC, as pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo colicistite. Então, essas patologias de emergência estão entrando, a pessoa tem problema vascular, então tudo está sendo feito. Só que são os casos de emergência que são bem triados pelo nosso 24 horas. Então, a Unimed mudou, o Hospital São Paulo mudou toda a sua forma de trabalhar e atender baseado no corona. Agora nós estamos vendo que o corona ainda não chegou. Nós estamos esperando chegar. Acredita que realmente não chegou? De tudo não. Porque, veja, nós na nossa enfermaria de corona nós não temos nenhum na UTI. Temos apenas 5 casos e hoje é ser dado para a maioria porque todos negativos. Então é interna, a suspeita é forte, gente interna, é chamado especialista pneumologista para avaliar, faz os exames e depois, de acordo com a resposta, a gente tira da enfermaria. E lá na enfermaria de Covid ele está totalmente protegido, está totalmente isolado. Então esses pacientes estão tendo a preferência. É lógico que nós não deixamos de ver os outros pacientes, porque as doenças continuam, elas não deixaram de existir. Então é importante o Hospital São Paulo manter uma estrutura forte no Covid. A gente não pode relaxar que essa doença, você vê, cada dia mais vem relatos que ela está aumentando, está chegando mais. Está aumentando, está chegando mais. Nós estamos aumentando os nossos casos em Araraquara. Não tem como a gente negar isso aí. Por outro lado, as doenças continuam existentes. Então, o Hospital São Paulo tem uma estrutura especial para o Covid, sem deixar de olhar as doenças que estão acontecendo normais, entre aspas, né, da população. Pelo conhecimento médico, existe alguma perspectiva, alguma previsão sobre a durabilidade dessa propagação aqui em Araraquara, seguindo, evidentemente, os próprios levantamentos, as estatísticas que existem em torno do vírus? Então, as estatísticas mostram o seguinte, a pandemia no Brasil está em crescimento. Não chegou na curva. Não chegou no pico. No pico. Então, quando atingiu o pico, é que existem dúvidas, entendeu? O Mandetta, quando saiu, ele fala assim, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em junho. Quer dizer, o pico muitas vezes está sendo até protelado um pouco, talvez pelas próprias medidas que estão sendo tomadas, principalmente esse do isolamento social. O isolamento social, ele é eficaz, como mostram todos os estudos, né? Inclusive nos outros países que já teve. Agora, Araraquara está sendo bem comandada em termos de tanto da assistência privada como assistência municipal. O prefeito tem trabalhado, tem feito a sua parte, tem o hospital de campanha que foi inaugurado, tem lá na Vila Xavier. Então nós temos leitos de retaguarda esperando chegar o corona. Estamos torcendo para que ele vai vir, mas estamos torcendo para que ele venha com aquela curva achatada, não aquela curva pico. Esperamos que ele seja assim, porque ninguém fala que você não vai pegar o corona. Algum governante falou que você não vai pegar? Não. O que ele fala é o seguinte, pegue devagar. O que é muito difícil. É difícil. Então, o isolamento social, essas prevenções que estão sendo feitas, é para você pegar devagar. E no meu conceito, nós temos duas únicas formas de evitar o corona. Primeira, vacinação. Por enquanto não tem disponível. Estão estudando, estão sendo feitos vários testes por enquanto. E a segunda é pegar o vírus. Nós não sabemos como não vão reagir, então vão ficar distante dele. O doutor falou da estrutura municipal, da estrutura pública, para que se possa dar cobertura, atendimento aos supostos ou então possíveis casos que vierem a surgir. Acha que essa estrutura realmente é capaz de segurar o corona que está chegando? Então, isso depende daquilo que eu falei. Se a gente conseguir achatar a curva, sim. Se nós não conseguirmos achatar a curva e vier um pico, nenhum sistema de saúde no mundo inteiro, vê os Estados Unidos, ele estava preparado para pegar o pico? Não. A quantidade de mortes que teve.
Então no Brasil não tem estrutura, em lugar do mundo nenhum tem estrutura para isso daí. Por isso que os governantes nossos falam, pegue, mas pegue devagar. Até agora, as pessoas atingidas pelo coronavírus, alguns óbitos que aconteceram aqui em Araraquara, as pessoas, via de regra, tinham uma idade avançada e, de repente, aparece entre os casos uma criança de 5 anos. Isso é algum sinal de alerta? Diferente do que se previa? Sim, é um sinal de alerta, porque o vírus ele vai contaminar todos. Não é porque eu sou mais novo ou mais velho que eu não vou pegar vírus. Só que o mais idoso, ele tem tendência a ter mais complicações. Por quê? Ele tem mais comorbidades, ele tem hipertensão, diabetes, doença cardíaca, colesterol e triglicérides, que aparece depois de 50, 60, é comum. Agora, os pacientes mais novos não, mas por algum motivo, por fatores que não foram determinados ainda, porque é uma doença nova, tem certas pessoas que têm uma tendência maior a desenvolver complicações. Então explica as crianças, explica pessoas de 40 anos, de 30 anos, porque, quer dizer, todo mundo tem a chance de desenvolver complicação, só que até hoje nós não conseguimos desenvolver um método que a gente dá para dizer, esse vai complicar, esse não. Dentro de um estabelecimento hospitalar seguia-se, evidentemente, um trivial, vamos dizer assim, na questão de atendimento, de procedimento. De repente, essa rotina ela é alterada e, para isso, vocês tiveram que formar equipes multidisciplinares, sim, especificamente para atendimento desses casos? Profissionais, tanto do ponto de vista de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeira, fisioterapeuta e os próprios médicos foram treinados para dar esse atendimento diferenciado por esses pacientes, porque são pacientes diferentes. Você pode chegar lá com uma simples tosse, entendeu? E você pode chegar lá com outros sinais, porque existem vários aspectos que você tem que ver em relação ao corona. O principal, quer dizer, quando você está com um quadro muito leve, a orientação que a gente dá é o seguinte: observe em casa, quarentena e faça os exames, muitas vezes, quando seguir dentro de um protocolo. Porque hoje em dia, quer queira, quer não, você não consegue fazer a triagem de todo mundo com esse monte de exames. Você tem dificuldade de adquirir os kits, muitas vezes, entendeu? Agora, em Araraquara, nós estamos entre aspas, numa ilha de tranquilidade, porque tem a Unesp fazendo exame para nós direto. Então ela faz o exame mais preciso, que vai detectar o corona na fase mais precoce. Os outros exames, que são os mais tardios, eles dão muito falso negativo, que é aqueles exames que você vê a imunidade do paciente. Mas esse precoce, que é feito pela Unesp, o PCR, ele dá um percentual assim, muito bom de positividade e fidelidade no diagnóstico. O hospital, doutor, ele teve que assumir novos gastos para atender as demandas ou já existia uma previsão para a cobertura dos casos que poderiam surgir e merecer atendimento? Não, ele aumentou muito o gasto. O hospital aumentou muito o gasto porque aumentaram o custo das EPIs. E hoje em dia, as EPIs que você veja, uma caixa de máscara que a gente pagava R$7, hoje está 80, 90. Jesus! É um absurdo. Aventais que você pagava uma miséria, era baixo o preço, vamos dizer uma miséria, mas era baixo o preço. Hoje está um preço de 10, 14 reais por avental, e você usou e joga fora. Máscaras, e você tem gols, você tem uma série de coisas que você usa para proteger o médico, o funcionário, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, que é caro. Por isso que, e além de ser caro, falta. Então o Hospital São Paulo, inclusive, tem uma unidade lá de costureira produzindo máscara, produzindo aventais. O próprio hospital sai um custo bem menor, né? Sai menor, mas muito maior do que a época normal, antes da pandemia. Doutor, nós falamos até agora do coronavírus, as perspectivas de chegada, o senhor acredita que ainda não estamos vivendo o pico, mas esses 49 anos do Hospital de São Paulo, eu me lembro que nos anos 60, 70, era ali nas proximidades da Rua Carlos Gomes, esquina com a Avenida São Paulo.
Depois passou para o bairro da Fonte Luminosa. Na época ele não pertencia à Unimed. Não pertencia. A Unimed comprou quando ele estava aqui na Carvalho Filho. Ah, já foi aí. Foi aí. Certo, mas a pergunta é o seguinte, hoje o Hospital São Paulo, que está lá no bairro da Fonte Luminosa, exige, evidentemente, um espaço mais amplo para atendimento aos usuários, aqueles que pertencem ao quadro da Unimed. Como será esse novo prédio para atendimento à nossa população? Então, nós fizemos um trabalho baseado em toda uma diminuição de custo da cooperativa, um aumento de produtividade da Unimed. Então, nós fizemos um projeto que, na minha opinião, é um projeto grandioso para a Unimed e o Hospital São Paulo. Não só para a Unimed e o Hospital São Paulo, mas nós temos também a ideia de melhorar o nosso atendimento em Matão, que é uma cidade, uma co-irmã nossa, que a Unimed presta atendimento lá. Então nós aprovamos em uma assembleia, por unanimidade, um aumento da estrutura do Hospital São Paulo. A estrutura do Hospital São Paulo que a gente tem é uma estrutura que funciona muito bem, mas é um prédio velho, que dá muita manutenção, dá muito gasto. E a ideia nossa, que está um projeto aprovado, que nós agora temos que dar pausa, porque nós temos uma ameaça muito mais contundente para nós em termos de inadimplência, perda de emprego, diminuição do faturamento da cooperativa, tudo isso daí está no foco nosso, no nosso radar. Então nós temos um projeto que a gente vai fazer praticamente um novo hospital, com aumento da capacidade de leitos, centro cirúrgico novo, UTI novo, enfermaria nova. E junto com isso nós pretendemos montar em frente ali na Rua Zero, que a gente tem espaço a partir do momento que você verticaliza, você vai fazer também uma espécie de consultório para os médicos. Esse consultório para os médicos é a terceira fase do projeto. Nós temos a fase 1, que é a construção primeiro do pronto-socorro novo, da UTI nova, do centro cirúrgico novo. Essa é a fase 1. A fase 2 é a fase da enfermaria e a fase 3 é esse projeto de consultórios. Tanto que vocês sabem que a gente entrou numa licitação há pouco tempo e onde nós compramos o prédio dos bombeiros. Que como os bombeiros têm que mudar dali, que é um local muito apertado para eles, e a prefeitura está fazendo um outro prédio para bombeiros, eles precisavam de dinheiro para complementar isso daí. E esse dinheiro que a Unimed aplicou lá, que nós levantamos um financiamento no banco para pagar esse financiamento, porque a gente, aquela região do bombeiro, para nós, quando não existia tudo bem, não tem como, mas a partir do momento que passou a existir, nós entramos na concorrência e conseguimos comprar. Então aquele prédio lá é da Unimed, nós vamos usar e vai ser utilizado para nós fazermos a nossa expansão também no futuro. Faz parte do processo de expansão da Unimed, com o intuito de dar um melhor atendimento para os seus clientes, dar um melhor atendimento para os seus médicos e para os nossos colaboradores. Bom, qual é a previsão que existe entre a aquisição do prédio, o projeto, a construção de um novo hospital, vamos dizer assim, a aquisição de equipamentos que vão ter que, logicamente, equipar esse novo prédio? Quanto que vocês imaginam que vão gastar com tudo isso? Então, o projeto, nessa fase inicial, fase 1, que é a fase do pronto-socorro, que é a fase centro cirúrgico, UTI, os SADT, que é onde são esterilizados os nossos equipamentos, que vai estar tudo nesse local, antes do corona estava orçado em 40 milhões. Então o orçamento para fazer a fase 1 em 40 milhões, que foi aprovado inclusive a Assembleia. A fase 1 em Matão, que também envolve mais ou menos a estrutura, só que menor, foi orçado em 8 milhões. Então, nesses dois, aproximadamente 50 milhões. É lógico que os projetos, eles estão andando, entendeu? Projeto porque tem muita coisa, muito detalhe para fazer, que você não pode fazer e, de repente, não pode ser assim. Não, temos uma equipe que está estudando junto com o pessoal que fez o projeto arquitetônico e que vai fazer o projeto estrutural, elaborando tudo isso aí para não ter quebra-quebra depois. E vocês estão acompanhando, ou então se inspirando
em algum outro centro de atendimento médico para que possa fazer esse projeto aqui? Nós temos várias Unimedes que fez o projeto com essa firma, que ela é especializada em construção de hospitais. Então é a mesma firma que fez Ribeirão Preto, que a Araquarense gosta de ir para Ribeirão Preto, na entrada você vê o hospital da Unimed lá. Muito bonito, funcional. Eles vão entrar na fase 2 agora, que é a fase de expansão deles, porque o hospital deles acho que tem 80, 90 leitos. Pouco, pequeno. O nosso hospital está com 180 leitos. E a iniciativa visa, assim, praticamente barrar o estabelecimento, ou então a entrada, o acesso de algum outro plano de saúde, alguma outra operadora? É a visão de futuro que vocês estão vendo dentro da medicina que tem que ser aplicada? Não, barrar outro plano é impossível. O que nós queremos é dar um atendimento de qualidade para o nosso usuário. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo principal. Então nós temos que dar um atendimento adequado e qualidade para o nosso usuário. Então a Unimed está fazendo isso não pensando na concorrência, nós estamos pensando em nós. Nós estamos pensando, a Unimed é uma marca forte. Então, se a gente começar a pensar na concorrência, a gente vai estar sempre atrás. Nós queremos estar na frente. E nós estamos na frente. Então, nós estamos pensando em fazer tudo isso daí para dar um atendimento adequado para o nosso usuário, para o nosso cliente, para o nosso médico e para os nossos colaboradores, que acabam utilizando, porque os nossos colaboradores têm plano nosso. Então, hoje em dia o médico fica doente, a maioria dos casos são resolvidos aqui no Hospital São Paulo, a grande maioria. Poucos casos vão para fora, que são aqueles casos que precisam de transplante, que nós não fazemos aqui ainda, mas é previsão no futuro ter tudo isso. E o período para a execução desta obra? Então, o período para a execução era para ser esse ano. Com o coronavírus, nós tivemos que desviar investimento para essa enfermaria nova que nós fizemos, para o atendimento lá da epidemiológico lá no Univida, esses gastos com EPI que aumentaram bastante. E a Unimed também, ela não pode esquecer do cooperado dela. O cooperado hoje em dia, por exemplo, eu não parei de atender, mas tem muito cooperado que não está atendendo. Por que não está atendendo? Primeiro que o movimento caiu absurdamente. Antes eu atendia o dia inteiro, hoje só atendo um período. O paciente não vai mais no consultório, porque ele está com medo do coronavírus. Mesmo que ele esteja doente, você pode ver, em Araguá nós não temos estatística, mas aí para fora a gente tem estatística que aumentou o número de mortes domiciliares. Antigamente a pessoa, quando tinha uma dor no peito, ela corria para o hospital. Hoje ela espera um pouco. Esse espera é o que pode levar a morte dela, é fatal. Ou ele pode ter um AVC, aquele espera. Eu não vou no hospital porque eu posso pegar o corona lá. Não é assim, entendeu? O hospital tem uma área específica para o corona e uma área de atendimento para o geral. Houve esse discernimento lá no nosso hospital, entendeu? Então, a pessoa que tem problema deve sim procurar o hospital. Ele não pode ter medo do hospital, porque esse medo, essa hesitação dele pode ser tardio para ele, pode chegar em piores condições no hospital e a condição de recuperação dele não ser tão boa. Doutor, e numa questão do atendimento ao paciente, ao associado da Unimed, aquele que é usuário, nós temos em Araraquara médicos que são considerados importantes dentro da tradição da medicina. Vamos dizer assim, são profissionais antigos que ainda continuam exercendo, renomados, bem capacitados, continuam exercendo essa atividade. E dentro desse, está tendo um processo também simultâneo de renovação, ou ainda a classe médica, essa que atende o Hospital São Paulo, atende Unimed, ainda está baseada naquele conceito tradicional do profissional? A cooperativa, por definição, é uma entidade aberta. Correto. Qualquer médico, se você pegar a lei do cooperativismo, ela é aberta, entendeu? Qualquer médico pode entrar na Unimed, desde que ele preencha os requisitos. Então, os requisitos para entrar na cooperativa são bastante. O cara tem que ser capacitado, tem que ter residência conhecida pela sociedade, pelo MEC. Algumas vezes, ele tem subespecialidade. Então, a Unimed, esses médicos já têm interesse. Agora, médicos que não têm a capacitação para entrar, fica mais complicado porque ele não preenche os requisitos da cooperativa.
E além do que, para você entrar na cooperativa, quando nós entramos, o valor para entrar, porque você tem que comprar uma cota. Você entrar na cooperativa, qualquer cooperativa você paga uma cota. A nossa cooperativa tinha uma cota muito baixa. Ela custava, se não me engano, no total, 59 mil reais. É um valor baixo. Veja, uma cooperativa que tem 100 mil usuários, mais 20 mil usuários, que são os intercâmbios, custo operacional, tem 120 mil usuários, que gera um faturamento na faixa de uns 30 milhões por mês, mais ou menos. E o cara vai entrar e pegar uma estrutura totalmente montada, um hospital que funciona muito bem, a nossa unidade lá da operadora que está montada. Então não é justo o cara o médico pagar pouca coisa. Então ele entra e nós, logo que entramos, adaptamos o valor da cota. Hoje em dia, para a pessoa entrar, ela tem que pagar 200 mil reais. Ele tem uma carteira à disposição. Tem 120 mil usuários para ele trabalhar, entendeu? E o médico que entrar e for capacitado, com certeza os clientes vão pegar ele. Então essa renovação existe. Agora, nós não somos igual a uma concorrência que de repente mandou embora um monte de médicos sem nenhuma explicação. Não vamos citar nomes, mas tem uma empresa da cidade que simplesmente demitiu um monte de médico. Hoje em dia você está acompanhando com o médico e você confia nele. Amanhã você chega para ir com o médico, você não tem mais ele lá. Você se sente meio perdido, entendeu? Médico tem confiança, tem que confiar no médico. Então, nós só tivemos daí há pouco tempo atrás um plano concorrente simplesmente mandou muitos médicos embora. Sim, não preciso mais de você, obrigado, tchau. A cooperativa não existe isso. O cooperado é sempre prestigiado, é sempre escutado a opinião dele. Nós temos ele solicita, a gente discute, nós temos uma ouvidoria que também escuta as reclamações dos clientes, porque é difícil você contentar todo mundo. Então nós temos uma ouvidoria que traz para a diretoria toda a reclamação e é respondido isso daí. Você vê hoje em dia, a Unimed está participando ativamente, junto com a administração da prefeitura, acho que foi no Dia das Mães, a Unimed doou para a prefeitura máscaras, 5 mil máscaras, que a Unimed pagou e deu para a prefeitura. Então, quer dizer, a Unimed participa do social da cidade. Você não vê o concorrente fazendo nada. O concorrente está quieto, não faz nada. Essa interação comunitária é muito Sim, a Unimed sempre preservou isso. A Unimed de Araraquara, como não está dizendo, é de Araraquara. Tudo que foi gerado aqui vai ser investido aqui. Você vê, nós vamos levar adiante essa construção da cooperativa. É só abaixar a poeira, nós vamos levar. Imagine quanto que a gente vai gerar de emprego. Imagine quanto que a gente vai gerar, tanto aqui como em Matão. Então, a Unimed, tudo que ela recebe, ela reverte para a comunidade. Diferente de outros planos empresariais, que ele visa simplesmente o lucro para dar resultado para o seu investidor. A Unimed não visa lucro. A Unimed, tudo que o cliente dá, ela visa o retorno. Paga o médico e visa o retorno, de uma maneira de você não prestigiar o cooperado que atende a área de saúde, não aviltar o ganho dele, e você dá um retorno para o seu usuário, entendeu? Então, a gente reinveste no Hospital São Paulo, a gente reinveste na operadora, a gente reinveste no Univida, quer dizer, por isso que a gente soltou uma propaganda agora para o nosso cliente, uma pessoa física e jurídica, falou assim: invista no teu plano, porque teu plano está investindo em você. Não é porque na época de pandemia eu vou deixar de pagar o plano de saúde, é agora que você vai usar o plano e o plano vai precisar de você. Entendeu? Não adianta nada, eu não vou pagar esse mês o convênio porque estou apertado isso aqui. Eu acho que o plano de saúde, assim como a própria alimentação da pessoa, devia estar nos primeiros critérios para você pagar, porque você vai precisar. Vai precisar, com certeza. Ainda mais com a pandemia rondando aí. Agora eu acho que o plano de saúde, junto com a alimentação, são o que a gente chama de primordial na cesta básica. Bom, em se tratando de uma empresa, vamos dizer assim, tanto Unimed quanto o Hospital São Paulo, e pela sua visão como gestor, como
uma visão empresarial, quais os ensinamentos que a pandemia está deixando para o hospital, para a Unimed e para o profissional médico? Então, sempre quando a gente tem períodos de exceção, assim, igual a pandemia, você pode sair de duas formas, ou mais forte ou mais fraco, enfraquecido bastante. Graças a Deus, na nossa gestão, a Unimed ela vem já fazendo a sua lição de casa, contendo custo, diminuindo exageros que existiam assim, de gasto tanto na operadora como no hospital, melhorando compras, melhorando faturamento. Então a gente fez a nossa lição de casa, tanto que quando veio essa pandemia, graças a Deus não pegou a Unimed com dificuldades. Nós estamos gerenciando bem essa pandemia e estamos conseguindo atravessar ela bem até agora. É lógico que o futuro a Deus pertence, mas a gente está municiado para enfrentar bem isso daí e com disposição de investir mais se precisar. Por enquanto, nosso investimento que nós fizemos está sendo suficiente para a gente combater a pandemia. Por enquanto. Se precisar mais, porque a pandemia você tem que avaliar a cada dia como é que ela está indo. E de acordo com as nossas vagas lá. Se precisar mais, nós vamos abrir mais. A gente abre outra enfermaria no Hospital São Paulo. Nós temos espaço para isso. Se precisar mais, nós temos o Hospital da Cana, que é onde está a Univida. Lá a gente tem condição de colocar bastante leitos. É um hospital preparado já. A gente tem condição, quer dizer, nós temos reserva para atender os nossos usuários. Temos reservas tanto de estrutura como reserva financeira. Nós fizemos nossa lição de casa. Agora, é aquilo que eu falei no início. Ninguém está preparado se essa pandemia vier em pico. Por isso a gente fala. Então, mas deixou alguma lição? Hein? Deixou alguma lição? A lição para nós é isso aí, é aquilo que eu estava falando. Então, nós vamos sair mais fortalecidos no sentido seguinte. Nós estamos otimizando a operação com o pessoal, tanto do técnico de enfermagem, da operadora. Tem muitas coisas que a gente fazia, por exemplo, você tinha que ir para São Paulo, você tem que ir para Ribeirão Preto, agora você está com estrutura para fazer por teleconferência. Coisa que a gente não fazia muito, tinha já estrutura, mas agora nós aperfeiçoamos. Inclusive na nossa operadora central, nós vamos deixar de ter gasto com o funcionário fazendo essa viagem, nós fazendo essa viagem. Então, nós estamos melhorando isso daí. Nós estamos otimizando uma série de operações que a gente está adquirindo, que nós precisamos fazer, tipo inteligência artificial. Nós estamos adquirindo, assim, inteligência artificial para você facilitar, principalmente para os nossos clientes, de tal forma que ele faz o pedido, é avaliado pela inteligência artificial, depois passa para o médico para dar ok e já é liberado. Papéis, por exemplo, vão deixar de existir na cooperativa. Papéis. A gente gasta uma fortuna por mês com papéis. A gente gastava 40 mil reais com impressão, impressora, isso aqui. A ideia é papel zero. Tudo via online, digital. O próprio cliente, hoje em dia, nós temos um aplicativo da cooperativa. Esse aplicativo é extremamente ágil. Ali você pode, no futuro, você vai poder marcar consulta pelo aplicativo, você vai pegar as suas declarações de imposto, você vai pegar as suas alterações, tudo pelo aplicativo, sem precisar você ir na operadora. Quer dizer, vai facilitar muito para o nosso cooperado. É isso que está o aprendizado que a gente vai levando adiante. Muito bem, esgotado o nosso tempo, eu deixo à vontade para apresentar uma mensagem para os associados, para os cooperados da Unimed, para aqueles que são admiradores da prestação de serviços que é feita pelo Hospital São Paulo. Bom, o que eu posso dizer assim, para os nossos clientes, confiem na Unimed. A Unimed não vai deixar de prestar atendimento adequado e eficiente para vocês e com muita qualidade. Para os nossos médicos cooperados, o nosso conselho para eles é, na medida do possível, continue trabalhando. Por quê? Ele trabalhando, ele vai continuar gerando a renda dele e vai ajudar a Unimed no sentido de evitar haver uma hiperlotação do 24 horas. A partir do momento que eu não atendo no consultório, onde que vai meu cliente? No 24 horas. E o 24 horas é para emergência, não é para atender rotina. Então eu continuo trabalhando aqueles que podem trabalhar.
E a gente vai continuar dando apoio tanto para aqueles que não trabalham, para aqueles que vão trabalhar. A Unimed já está trabalhando nesse sentido também. E para os nossos clientes, empresas também, as empresas, estamos trabalhando para melhorar para eles cada vez mais o nosso atendimento e fazer todo esse atendimento digital. Muito obrigado, doutor. Para as pessoas que pegaram essa entrevista pela metade, nós queremos dizer que este trabalho está à disposição em todas as ferramentas da rede social a partir de agora. Nós começamos neste ponto de encontro com o Dr. José Paulo Luz Lima, diretor-presidente da Unimed Cooperativa aqui em Araraquara, e também figura de grande representatividade dentro do corpo clínico do Hospital de São Paulo em nossa cidade. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira.